Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sábado, dia 7 de setembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre o dia 7 de setembro e as manifestações e mobilizações que ocorreram em diversas cidades do país. Escutamos o companheiro Fontes, Tocantins, que trata da luta de trabalhadores do Banco do Brasil contra a mudança na carreira que atinge principalmente os trabalhadores dos caixas do banco. E tratamos ainda do caso da demissão do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Pessoal, começamos a edição de hoje informando que ela sai no sábado de forma excepcional. Não conseguimos publicar na sexta-feira, onde normalmente nós publicamos, por uma questão técnica. Mas publicar a edição hoje nos permite começar a edição falando da importância da atitude tomada pelo presidente Lula de exonerar o agora ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e expressar a nossa solidariedade à ministra Aniele Franco, bem como a todas as mulheres que denunciaram os casos de assédio sexual. A Aniele e as demais mulheres foram vítimas e foi correta a decisão de demissão. Essa deve ser a postura sempre que uma conduta como essas acontecer. Não é aceitável, não é tolerável por parte de ninguém condutas de assédio e violência sexual. Evidentemente, todo mundo tem direito à defesa, ao contraditório, a apresentar, poder não apenas dizer a sua versão dos fatos, mas se defender de forma como achar conveniente. De toda forma, o fato disso ter ocorrido justamente com o ministro dos Direitos Humanos e de ele ser quem é revelador de onde nós ainda estamos. É preciso fazer muito, mas muito para enfrentar a cultura do machismo, patriarcado, porque inclusive entre nós, de esquerda, isso não é algo que acontece poucas vezes. É preciso que sempre que aconteça, a denúncia seja feita e que medidas sejam tomadas, sem procrastinação, sem supor ou tentar imaginar que não acontece entre nós. Sim, acontece, e às vezes acontece exatamente com algumas pessoas que muitas vezes são vistas como símbolos de uma luta. É óbvio que neste momento nós temos que reforçar a importância da atitude correta do governo Lula. E nós queremos aqui na próxima edição do podcast escutar companheiras, companheiros, para que nós tratemos das implicações do que está acontecendo. Porque, gente, isso tem muitas implicações e consequências no conjunto da militância de esquerda, da luta não apenas antimachista, mas também na luta antirracismo. Razão pela qual, na próxima edição, nós voltamos a falar aqui desse tema. E dito isso, falamos agora deste 7 de setembro que acontece, infelizmente, na esteira desses acontecimentos. A data de hoje, via de regra, é uma data que aqui no podcast nós sempre voltamos a falar do caráter histórico da independência do Brasil. Uma independência meramente formal, que tornou o Brasil um Estado independente, ou seja, não mais vinculado oficialmente ao Estado português e o fim da condição de colônia, mas que, muito pelo contrário, não permitiu uma verdadeira independência do Brasil. Continuamos durante décadas sendo um império controlado justamente pela antiga colônia, por aqueles que, mesmo defendendo momentaneamente uma certa independência, continuaram defendendo os interesses da metrópole. Continuaram mantendo a escravidão no nosso país por quase um século. E o fato é que esta falsa independência, ou essa independência muito parcial e muito tímida, continua sendo quase desse jeito até os dias de hoje. O Brasil tem uma classe dominante, tem uma elite política e econômica que continua defendendo os seus interesses atrelados aos interesses da elite internacional, do grande capital financeiro. E, bom, se dependesse deles, o Brasil continuaria no século XIX ou no século XX, em suas primeiras décadas, onde o povo não tinha liberdades democráticas, não tinham direitos sociais,
e a vida da grande maioria do povo era muito, mas muito difícil. Bom, 2024, falar em independência é falar em soberania nacional, em liberdades democráticas, em direitos sociais e em uma luta do presente contra as tentativas da extrema-direita fascista, mas também da direita neoliberal, de colocar o Brasil no rumo do passado, de fazer o Brasil voltar para os anos 20 do século 20. Existe uma luta programática e estratégica contra estes que defendem um retorno ao passado, aonde muito poucos tinham muito e a grande maioria tinha muito pouco ou quase nada. No dia de hoje, foram convocadas manifestações em várias cidades do país. De um lado, manifestações oficiais, desfiles cívicos, militares, escolares. Destes, dois merecem nossa atenção. Primeiro, o que ocorreu em Brasília, com a participação do presidente Lula, de ministros do governo federal, do STF e do Congresso Nacional. O ato começou às 9 da manhã, se encerrou por volta das 11 horas, e foi um ato importante, em especial pela forma como ele foi tratado. Um ato pela independência e pela democracia. Obviamente que falar em democracia num dia como o de hoje tem um significado muito especial. Afinal, é esta que, mesmo tão frágil, tão tímida e ainda tão pouco presente na vida da maioria das pessoas, é atacada cotidianamente. Falar em independência é falar em democracia, como disse o presidente Lula. Agora, além deste ato feito em Brasília, ocorreu ato também em São Paulo. Este convocado pelo Bolsonaro e a sua horda, com a participação de toda a sua estirpe, para atacar a democracia e, nesse momento, fazendo ataques, mais uma vez, diretos ao Supremo Tribunal Federal e, particularmente, ao ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, ao longo das últimas semanas, aqui no podcast, nós comentamos a situação que envolve a empresa X, o antigo Twitter do Elon Musk, a atuação do ministro Alexandre de Moraes e como isso tem implicações na disputa política e ideológica na sociedade como um todo, mas particularmente nas eleições municipais de 2024. Pois é, o ato feito na Paulista pela extrema-direita entendeu muito bem que este é um tema que mobiliza boa parte da sua base social. E foi o ataque ao STF, ao Alexandre de Moraes, a defesa de uma suposta liberdade de expressão contra uma censura ou uma espécie de atuação autoritária do Supremo, que levou dezenas de milhares de pessoas às ruas. Até o momento não tem uma informação precisa de mais ou menos quantas pessoas estavam. Visivelmente, o ato foi menor do que o ato de fevereiro, aquele que foi conduzido principalmente pelo Silas Malafaia. Mas ainda assim, bastante gente esteve presente, inclusive os dois candidatos da extrema-direita em São Paulo. Subiu no palanque o Ricardo Nunes e passou por lá o Pablo Marçal. A princípio, até onde nós podemos verificar, nenhum dos dois chegou a falar. Todavia, a presença significa muita coisa. A extrema-direita tem unidade, em grande medida, em pautas como essa, e são esses temas que unificam esses setores. Infelizmente, do lado de cá, não existe muita unidade no enfrentamento ideológico, ou em tratar essa disputa como uma disputa ideológica a ser levada, como eles fizeram, para as ruas, para mobilizar a base social, nesse caso, de esquerda, em torno de uma posição verdadeiramente democrática, para enfrentar uma posição de extrema-direita, fascista e autoritária. Se nós não fizermos o dever de casa, que é buscar enfrentar a polarização apresentando a nossa linha política, nós corremos um sério risco, como aconteceu hoje. Devemos a direita mobilizar muito mais intensamente e obter talvez um resultado de mobilização superior àquele que a gente com certeza deveria ter obtido. E ainda sobre mobilizações e o dia 7 de setembro, o exemplo cabal é o tamanho da maioria dos atos do Grito dos Excluídos, que, via de regra, também acontece no dia 7 de setembro, em muitas cidades, em paralelo aos desfiles cívicos oficiais ou após a sua realização. Na próxima edição aqui do podcast, a gente vai pedir que companheiros
de várias cidades nos mandem relatos, como nós fizemos no ano passado e como foi possível perceber já em 2023, primeiro ano do novo governo Lula, que os atos do Grito dos Excluídos, infelizmente, no ano passado, não ocorreram em muitas cidades e naquelas que ocorreram foram muito, mas muito menores do que o que se esperava. Na próxima edição, a gente fala também desse assunto. E, gente, falando em luta, mobilização, luta por direitos, a gente vai escutar agora o nosso companheiro Fontes, militante do PT, da E, no estado do Tocantins. Ele é servidor, trabalhador do Banco do Brasil e fala de um tema muito importante, que é a luta contra uma política de mudança na carreira que prejudica principalmente os trabalhadores que são caixas do Banco do Brasil. É para entender um pouquinho desse assunto, em especial porque essa semana houve uma assembleia em vários estados, que a gente escuta o companheiro Fontes. Boa noite, Patrick. Boa noite, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Estou gravando aqui no quente, hoje, sexta-feira, é o último dia das assembleias que deliberam sobre a convenção da FENABAN e o acordo do BB. No nosso caso aqui, a gente vai tratar sobre qual vai ser o futuro dos caixas no Banco do Brasil. Em 2021, houve uma reestruturação no Banco do Brasil, que foi encerrado centenas de agências, teve descomissionamentos, teve um PDV também nessa época, e o principal foi que houve a extinção da função de caixa em fevereiro de 2021, que logo teve uma reação no mesmo mês, a entrada com a liminar, que foi concedida. Em março de 2021, por conta dessa reestruturação, o então presidente do Banco do Brasil, ele renunciou ao cargo, porque o presidente Cavernícola ficou irritado com a repercussão, né? Teve muita satisfação e aí ele acabou entregando. E aí já nessa época a gente, no Brasil todo, a gente criou um grupo de caixas de PSO, que são as plataformas de serviços operacionais que tem nas cidades maiores, onde reúne pessoal que é de tesouraria, caixa, onde tem o maior contingente de caixas do BB. O que aconteceu com essa extinção? A gente passou a ter um regime de trabalho, os caixas, os efetivos, igual os que já estavam os caixas da Caixa Econômica Federal, que lá instituíram o Caixa Minuto em 2016. Que no nosso caso, e lá é Caixa Minuto, a gente só receberia a comissão de caixa pelo dia exercido, lá por minuto. Isso implica em perdas salariais, porque não se recebe a comissão durante as férias, não recebe a parcela da participação de lucros e resultados como caixa. E agora, bem no começo da campanha salarial, foi até na data da primeira reunião rodada com o banco, esse assunto foi julgado no TRT em segunda instância, que cassou a decisão favorável aos caixas. O banco ficou livre para descomissionar. Mas como já estava em andamento a campanha salarial, conseguiram um acordo na mesa com o BB de que o banco não faria o descomissionamento e negociaria isso em mesa. Aí durante toda a campanha salarial, as várias rodadas de negociação, o banco nunca apresentava a proposta para o caixa, né? E isso só veio acontecer agora, no final, no último dia do vencimento do nosso acordo e da CCT também, onde apresentou uma proposta de que o banco manteria o pagamento das comissões até dezembro, haveria a criação de um cargo de assistente transversal, que tem função de atendimento e negocial, onde o banco fala que receberia o mesmo que a gratificação do caixa. Acontece que os textos dos ACTs, eles só saíram agora ou na véspera de assembleias ou de assembleias que já estavam acontecendo. E, assim, minha opinião pessoal é de que tudo aquilo que o banco se propôs a fazer, inclusive isso é reproduzido nas páginas das confederações de sindicatos, não consta do acordo. É um texto totalmente diferente. Tem um ponto importante de que no ACT não tem essa previsão de que o banco vai pagar só até dezembro a comissão. A proposta é de que, a partir de que se assinasse o acordo, o cargo já estaria extinto e essa gratificação seria paga até dezembro e a partir de janeiro já o cargo seria extinto. E aí todos os caixas só receberiam por dia trabalhado. E no último dia 4, que também era um dia onde estava acontecendo a Assembleia, foi julgado os embargos de declaração da decisão
de segunda instância, né, onde foi cassada a liminar e a decisão favorável que a gente teve em primeira instância. Eu, pessoalmente, eu não tenho como emitir uma opinião, mas ao que parece é que, nesses embargos de declaração, a Justiça obrigou o banco a não mexer nos caixas efetivos que, até a data da estruturação em fevereiro de 2021, exercia a função. E isso aconteceu durante o processo, por isso que foi muito confuso, até mesmo para sair as redações finais, é porque teve muita discussão, né, das comissões de empresa com o BB, e eu julgo por isso de que a maioria das decisões nas bases foi de rejeitar. Porque para mim é uma coisa confusa, que está acordado uma coisa, só que no texto do acordo não consta nada disso. E agora, as bases onde foi rejeitado o acordo, já vi vídeos aí de sindicalistas já pedindo reabertura de negociação com o banco, na Caixa quanto no Banco do Brasil. Curioso que na Caixa estava tendo um movimento contrário de proposta, de que os caixas minutos iam ser extintos e ia voltar à função anterior, né? E no Banco do Brasil, o sentido contrário. E aí o desafio que a gente tem é porque os acordos venceram, né? E não tem mais a outra atividade que acabou a reforma trabalhista, então a gente não está amparado pelos acordos anteriores. E como está se desenhando, já tem bases aí que já estão deliberando por greve. Então ainda tem muito pano para manga para a gente lutar. A gente participa da UNACAEX, que foi um movimento que surgiu depois da reestruturação de 2021. E a principal proposta que a gente está fazendo agora é de fazer um projeto de iniciativa popular chamado Na Boca do Caixa, onde se obriga todos os bancos, não só o Banco do Brasil, a manterem em toda a agência um guichê de caixa, né? Porque digitalização é uma realidade, só que ainda mais em municípios pequenos, ela não é tão grande assim. E aí então os bancos, principalmente o Banco do Brasil, quer meio que forçar, expulsar a galera dos guichês, né? Isso é uma antessala até para o pessoal que não é caixa, para que no futuro mais agências serem extintas, né? Já tem um movimento aparecendo no Banco do Brasil nesse sentido, que é o projeto Inova, que está sendo feito de forma experimental, piloto no Espírito Santo, e lá prevê já fechamento de guichê em agências de PSO que sejam muito próximas uma da outra, né? Fora também que está tendo terceirização de abastecimento de terminal de autoatendimento. E tudo isso que foi proposto, que está se aparecendo no horizonte aí, é de que isso é um prenúncio de uma outra reestruturação. A gente tem que ver se ela vai ser tão brutal quanto. E para isso a gente tem que lutar. A gente está tendo essa chance de fazer essa luta durante uma campanha salarial, que das outras vezes não estava em campanha salarial. E a gente vai estar atento. Os debates no grupo continuam. E vamos à luta aí, porque o caixa é a cara do banco, né? Onde tem muita gente, muitos trabalhadores do Banco do Brasil são caixas. E o fim da função vai trazer perdas salariais assim consideráveis. Que a gente tem família para cuidar, né? Fora a questão de ter que se deslocar para outra localidade caso se extinga outras vagas também. É isso, e qualquer novidade a gente vai falando aqui no podcast ou no jornal Página 13. Muito obrigado. Valeu, companheiro. Obrigado pelos teus informes. A gente volta a falar desse assunto também em uma próxima edição, quando houver alguma definição. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, esse é um programa que é feito totalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. Nessa edição a gente não trouxe informações e detalhes sobre as eleições municipais devido à pauta da edição de hoje, mas nas próximas a gente vai voltar a falar também do cenário eleitoral, em especial porque estão previstas novas pesquisas de opinião para essa semana. A gente se encontra na sexta-feira. Saudações petistas e até mais.